É Mirtes Maria Valério, 48. Eu vim de Encantado, Rio Grande do Sul, 1974. Sim, na verdade, fui professora, né? A minha primeira formação foi língua portuguesa e francesa, um curso de letras em Lajeado, Rio Grande do Sul. E eu já estava cursando jornalismo na Unicinos. Então eu optei para vir para Medianeira, face que meus pais tinham vindo morar. Então, né? E nesse meio tempo eu vim visitá-los e a minha decisão ela aconteceu participando de um projeto Rondão. Eu fiz 2 nacionais e esse que eu decidi foi em Remanso, às margens do Rio São Francisco. Que eu achei que o projeto Rondão, ele te dava a dimensão de que você podia atuar assim de uma forma muito mais abrangente numa cidade do interior. Então eu optei e sei que escrevi um bilhetinho para o meu pai, né, para ele reservar umas aulas no Mondrone, porque eu não sabia se a minha atividade ela ia dar certo, né, por influência do meu primo Edemar Bolsi, né, que ele que me instigou para me vir para cá também, para a gente fundar o Mensageiro. Então eu decidi, eu sei que eu voltei do projeto Rondão, daí 5 dias eu já estava aqui, de mala e cuia. Eu cheguei em 74, eu vim visitá-los, né? A cidade era próspera, não tinha nenhum meio de comunicação, só tinha a Rádio Matelândia, né? E surgiu a ideia de fundar o Mensageiro. É 24 de fevereiro, né? Na antiga rodoviária, né? Onde, como é que eu vou te explicar? Onde tinha a CERN uma vez, sabe? Então eu cheguei e assim, desembarquei, tinha minha família me esperando e a ideia já estava dentro de mim, né? Por quê? Porque não tinha nenhum meio de comunicação e eu já estava cursando jornalismo na Unicinos. Então eu já tinha uma ideia e também eu fui colunista no Rio Grande do Sul do jornal local de Encantado, eu já escrevia, né? Então isso unia. E aqui eu cheguei e assim, não sabia se a minha atividade ela ia render, que eu tinha que me autossustentar. Então eu trabalhei no Mondrone 6 anos, no Colégio Mondrone. Trabalhei, eu dava aula, né, de língua portuguesa e língua francesa, né? E assim, trabalhei também na UniOeste, né? Eu fui professora de técnica de redação, só que assim, daí eu tive que engavetar, né, o magistério para me dedicar ao que eu me dediquei, porque as 2 profissões eram impossíveis. Só que o magistério foi assim uma pulsação em termos de pessoa, porque o aluno te dá retorno emocional. Não era simples. Então assim, a primeira ideia que a gente teve era de você mandar um comunicado para as empresas e para os clubes de serviço. Olha, estou chegando, meu trabalho eu tenho ainda o original, meu trabalho vai ser este e nós precisamos de apoio e não só apoio, assim, apoio econômico, vamos dizer, né? Apoio, como nós precisamos também de um apoio moral e um apoio intelectual, né? Foi assim, essa correspondência que, né, nos fortificou, né? E daí em 17 de maio de 74 já lançamos o jornal número 1, o exemplar número 1, né? Foi um boom, né? Porque meio de comunicação que não tinha, né? E assim, e aos poucos, né, ele foi se estruturando. Teve um jornal na década de 60, que inclusive o prefeito Adolfo Mariano da Costa, aquele que trouxe a universidade para cá, a Universidade Federal, né, o TFPR, que ele ficou só 3 anos como prefeito, né, depois que Medianeira foi extinta da área de segurança, então ele tentou um jornal na década de 60. Até eu tenho dessa coleção, só que daí ele não teve continuidade, né? Porque para manter um meio de comunicação, um órgão de comunicação, ele é bem complexo, né? Porque exige equipe de trabalho, exige investimento na impressão
Então é uma estrutura, né? E você começando só com uma ideia, né? Foi difícil, né? Mas a gente conseguiu. Não, o primeiro foi o editorial, né? O editorial de capa, né? Dizendo o porquê que a gente tinha, né? Terra sem jornal é terra esquecida, né? Então foi essa, né? O primeiro impacto, né? Primeiro impacto. E que a gente veio para cá para fazer uma história e fazer a história das pessoas. Foi esse o objetivo fundamental. Foi uma novidade, né? Mas eu nunca tive barreiras. Porque o que eu ainda hoje defendo é a postura da mulher. A mulher tem que ter uma postura ética, né? Se relacionar com as pessoas, assim, na forma dela ser, na forma dela se vestir, na forma do trato. Eu tive trâmite, assim, sem problemas. E nunca tive nenhuma cobiça né, como hoje a gente diz, assédios, né? Às vezes em locais eu tinha uma mulher, 2 mulheres e 40, 50 homens, né? Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu acho que é o seguinte, depende muito da postura da mulher. Porque eu acho que a gente se constrói homens e mulheres, né? Assim, então o meu feminismo é um feminismo assim moderado, né? Ele não é um feminismo extrapolando que você pode tudo. Você não pode tudo. Você tem as suas limitações. Como o homem também tem suas limitações. Então acho que é por regra, né? Então, eu nunca tive dificuldade, não. Eu consegui, né? E daí fui muito respeitada, né? Fui muito respeitada, tanto é que o meu trabalho daí foi cobiçado para a região, né? Que ninguém acreditava, né, que eu poderia fazer esse trabalho. Algumas pessoas, né? Da área, principalmente, né? Do setor, né? De comunicação. Eu vou começar pelo nome, né? Mensageiro. Então mensageiro é do processo da comunicação, né? Então você comunica, né? E tem o comunicador, tem quem decodifica, né? Que é o ouvinte, o leitor, e que codifica e decodifica, e entre codifica e decodifica, para a pessoa decodificar, vem a mensagem. Então, mensageiro, o nome já surgiu do sistema da comunicação, do processo da comunicação. E a estruturação, assim, a gente locou uma sala, né, no prédio do Zornita, né, na época, né, e assim, foi difícil, né, desde o aluguel e os 3, 4 funcionários, e na época era tudo manual, né? Não tinha a parte de computação, né? Então você digitava em máquina facite, né, em tiras, né, e colava numa folha de papel, e a empresa assim fazia toda a parte estrutural de montagem, e a gente imprimia em Toledo. A gente ia para Toledo às 4 horas da tarde, na quarta-feira, e voltava de madrugada com o jornal. Aí a estrada era de chão. Semanal, sempre foi semanal. Por isso que o nome é Amigo das Quintas-Feiras, o slogan. Sempre foi semanal. Só que houve uma época em que, face da circunstância, quando a Frimeza faliu, né, praticamente, que daí houve uma evasão de empresas de Medianeira, então nós trabalhamos mais ou menos um ano quinzenal, né? Mas daí a gente conseguiu voltar a ser semanal. Foi aleatório, assim, quinta-feira, né? Não teve, assim, uma justificativa, né? Só que, assim, se a gente lançasse na segunda, a gente não ia conseguir editar, porque no final de semana aconteciam os fatos. Entende? E assim, se você editasse na sexta-feira, por exemplo, ficava muito em cima do final de semana, né? Então você tinha que anunciar o que ia acontecer no final de semana na quinta-feira, né? Que daí as pessoas já se preparavam. O forte do mensageiro sempre foi comparecer em eventos. Em eventos e se relacionar com os clubes de serviço, com a CIMI, né? Associações comerciais, né, da região. E porque assim, quando você participa de eventos, você se relaciona com as pessoas, né? E quando você participa de associações, eu sempre participei de associações,
né? Então você se aproxima das pessoas também, porque tudo na vida assim depende de elos que você forma. Então, na vida pessoal e na vida profissional também. O produto é o resultado da soma das pessoas, né? No decorrer dos anos, alguns jornalistas, alguns colunistas, que às vezes vinham um pessoal, vamos supor, de fora, trabalha no Banco do Brasil, queria abrir uma coluna, às vezes tinha professores que abriam uma coluna, às vezes tinha, vamos supor, secretário de esporte que queria escrever sobre esporte, né? Então, assim, no período agora, o último que eu tive dois colunistas fundamentais, que foi o João Hermes, né, na parte esportiva, que ele foi essencial, né, e também nós tivemos o Roberto Marim, né, que fazia, assim, umas colunas extraordinárias de pesquisas históricas, né. Então, assim, mais colunistas, né, mais colunistas. Então, o Mensageiro foi também uma escola. Que o momento mais impactante foi quando o Mensageiro completou 15 anos, né? Nós estávamos há um ano aqui, né? Que na época também foi lançada a revista Mosaicos, né? Então, assim, houve inauguração do ginásio de esportes, houve inauguração de asfalto, né? A telefonia também, a rodoviária. Essas coberturas, o que a gente focava assim era personalidades que vinham para o evento, né? Que vinham somar conosco, né? Então, autoridades, deputados, governador, né? Nesses 15 anos veio o governador Jaime Canet, né? Então foi um ato extraordinário, né? E teve também o primeiro concurso da Miss Medianeira, né? Que foi a Marieta Donnell, né? Então foi um evento extraordinário. A gente gravava também, né? Com o gravador, né? Que vocês devem ter usado já também. E eu gosto muito do gravador ainda, né? Assim, a gente gravava algumas entrevistas, né? E observava os fatos, né? E fotografava, né? Fotografava e a gente revelava as fotos no fotógrafo para depois ela ser fotografada, né? É um procedimento técnico, né? Então você monta uma página com tiras de papel e deixa o espaço para fotografia, né? Encaixava aí a fotografia. E quem fazia esse procedimento de fotografar a página e a fotografia é a parte gráfica, né? Então assim, nós ficamos até 1978, nós ficamos dependendo de Toledo, né? Depois a gente arriscou de comprar uma offset. E daí a gente teve que treinar o pessoal também, os impressores, né? E assim, nessa época da impressão, que daí que surgiu a Gráfica Valério, né? A Gráfica Valério nasceu em cima da compra dessa máquina, porque a gente ficava ociosa a máquina, né? Só o jornal circular às quintas-feiras, né? Porque a revista número 1, por exemplo, e número 2, ela foi impressa em Toledo, né? E as outras já a gente estava imprimindo mais ou menos aqui já. Alguns errinhos, né, naturalmente, como hoje também ainda existe, né, na imprensa. Aí, por exemplo, a revista número 1, quem fez a revisão final foi o próprio Pedro Sokol. Que quando eu cheguei, por exemplo, eu não encontrava nada escrito sobre Medianeira. Daí eu achei assim, meu Deus, como é que pode não ter nenhuma linha escrita sobre a cidade? E daí que nasceu a ideia, o que é mosaico? São retalhos de aspectos, né? Retalho de aspectos. Aqui tem um mapa de Missala e Serranópolis, né? Esse mapa, que eram integrantes de Medianeira, não estavam emancipados ainda, né? E daí a gente mobilizou, as pessoas adotaram a ideia, me traziam fotografias, e o Pedro Sokol e o José Calegari, que foram os dois colonizadores, eles se prontificaram em me ajudar. O Pedro Sokol fez um rabisco, né, um manuscrito, que depois eu contextualizei, e o José Calegari me mandou praticamente pronto o texto, datilografado, né, que eu tenho também o original dele aqui.
E as fotografias, então o pessoal foi me entregando, que eu tenho um arquivo ainda grande, né? Tanto é que no meu site eu já tenho 60 e poucas fotografias, no link fotografias, né? Mas tem ainda uma porção para a gente postar, né? Mas, então, as pessoas me ajudaram a fazer a revista. Isso é gratificante. E o apoiamento econômico, né? Se você observar aqui, a contracapa foi da Frimeza, né? Entende? Então, na época já tinha, né, essa... E tinha empresas que hoje não existe mais, né? Então, assim, mas o apoiamento ele foi unânime, assim. A gente teve uma adesão extraordinária, né? Daí se somou, foi mais um produto que se somou. Só que vamos supor, o jornal, ele continuou normalmente, né? Agora a revista, eu tive um ciclo, né? Que foram 35 exemplares, né? E assim, como eu editei a primeira de Medianeira, a primeira e a segunda, a terceira já foi de Céu Azul, a quarta de Foz do Iguaçu, e foi indo. Eu sei que de Foz do Iguaçu já editei umas 4. Agora, regionais, daí eu pegava regional, né? Regional, e essas regionais eu editava de cada município, por exemplo, alguns aspectos. Então, até o começo de 90 que eu editei as revistas Mosaico, são 35 exemplares, históricas. Então, esse ciclo fechou. Então, a contemporânea, eu só lancei um exemplar, que foi quando a Larg inaugurou o centro de eventos, que foi algo extraordinário. Eu sinto saudades e, ao mesmo tempo, assim, uma realização, né? Então, foi uma etapa importantíssima, né? Então, eu fechei o ciclo, né? Na edição 1900 e... Olha lá, está escrito. Na edição 1900... editei 1924 edições, né? Mas, assim, na verdade, eu encerrei, assim, a edição do jornal porque eu tinha um outro fator importante aqui na empresa, que seria o quê? Eu concatenar e organizar o que eu tinha recebido em termos de documentos e história de Medianeira e região.